Atos, capítulo 15. Leremos a partir do versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Leremos a partir do versículo de número 1. Atos, capítulo 15, a partir do versículo 1. Peço a você que se coloque em pé e assim faremos a leitura da palavra do Senhor. Atos, capítulo 15, a partir do versículo 1, estarei lendo e estarão acompanhando. Onde a palavra do Senhor fala-nos assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Deus, porque reconhecemos, Pai, a nossa finitude, a nossa pequenez, mas reconhecemos também, Senhor, a grandiosidade da intervenção do Senhor ao longo da história. Porque com graça, com misericórdia, o Senhor interveio, ó Pai, não somente, ó Deus, com atos miraculosos, mas o Senhor trouxe salvação. E esta salvação, Senhor, se deu por meio da obra redentora de Jesus Cristo, a qual hoje, ó Deus, temos a alegria, o privilégio de comunicar, Senhor, com a boa notícia da salvação. Por isso, ó Deus, nós te glorificamos e pedimos ao Senhor que tu continues, ó Deus, a nos comunicar aquilo que é a tua vontade, ó Deus, através da tua santa palavra, guiando-nos, ó Deus, para que, mediante a interpretação do texto, ó Deus, ó Pai, para que mantenhamos a fidelidade à tua revelação, a fidelidade textual, de modo, Senhor, que interpretando corretamente, podemos ter a certeza, ó Deus, de que tu estás falando aos corações, independente de performance ou o que quer que seja, porque cremos, ó Pai, que se trata da tua revelação, a tua palavra, Deus. Por isso, Pai, cremos na sua inspiração, na sua inerrância. Cremos, ó Deus, que ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, porque penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Sendo assim, ó Deus, fala aos nossos corações por meio da exposição da tua palavra. É o que eu peço, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, como é interessante, né, nós percebemos nesse período do ano o grande fluxo de veículos nas estradas, né? É interessante para quem apenas observa, né, mas para quem está no interior dos congestionamentos, não tem nada de interessante. Na verdade, é algo angustiante, é algo enfadonho, é cansativo. Mas nós percebemos, irmãos, que na maioria das vezes, a gente não tem outra opção. Estava vindo agora de São Pedro, né? E vendo ali o fluxo intenso, o trânsito meio congestionado, falei com o Bianca, olha, acho que eu vou entrar aqui no Campo Redondo e sair ali na frente, ali perto do Baixo Grande. Bianca, não, percurso curto, tal, caramba. Mais à frente, né? Andamos, chegamos ali
perto ali do sinal, falei, não, mas aqui eu vou dar uma quebrada aqui por trás, vou por trás do açaí, sai na frente, conseguimos sair. Chegamos aqui no trevo, mais um continuamento, tive que entrar ali pela rua do Rosa Saron e tal, e saímos aqui. Mas, irmãos, ao longo do percurso, pude perceber que algumas pessoas optaram por trafegar pelo acostamento. Sabemos que isso é errado, isso é uma transgressão da lei, né? Mas há pessoas que fazem, né? O congestionamento, a gente vê gente passando pelo acostamento. E aí a gente percebe algo interessante. O caminho, a estrada, e vale lembrar, né, que o termo lá traduzido como caminho, em João 14, versículo 6, era o mesmo termo naquele tempo usado para estrada. Então a estrada, ela nos conduz. Quando nós optamos por trafegar pelo acostamento, nós estamos saindo do caminho e nós estamos transgredindo, nós estamos em erro. Tanto que esse erro, muitas vezes, tem uma sanção da lei, né? Quando a gente estava vindo do Rio, percebi que em alguns trechos, alguns carros da polícia rodoviária ficavam ali trafegando para pegar os engraçadinhos, né? Então, muitas vezes tem sanção da lei. Agora, fazendo uma comparação disso com a nossa caminhada cristã, e olhando para as Escrituras, entendendo as Escrituras como esse norte, essa direção que nos conduz ao longo da estrada que devemos trilhar, irmãos, eu vejo nisso a maravilha do sermão expositivo, né? Sermão expositivo, essa maneira, né, que eu prego, né, que vou numa sequência, a gente vai expondo o texto, porque, irmãos, a própria Bíblia vai nos conduzindo às suas verdades, de modo que a gente não precisa selecionar um texto aqui, um texto ali, para tratar de um assunto, porque todos os assuntos da Bíblia são importantes. Mas quando nós trafegamos pelo acostamento da vida, quando nós andamos às margens da palavra de Deus, então, certamente, nós estamos seguindo qualquer outra orientação, menos a Bíblia. E se alguém te dissesse, pensa comigo, né? Se alguém te dissesse assim, vai por aqui pelo acostamento, rapaz, não, mas não é errado nada, rapaz, você não tem problema nenhum, isso aí é coisa que botaram na tua cabeça, essa lei aí, nem está valendo mais, né? Isso é verdadeiro ou é falso? É falso, né? Se você seguir isso, você vai estar seguindo uma falsa informação. Quando você tem a Bíblia diante de você e você tem um outro ensinamento, alguém diz, vai por aqui que não tem problema nenhum, isso aí a Bíblia diz, mas esquenta a cabeça. Você está seguindo um falso ensino, trafegando pelo acostamento da vida, distante de Cristo. Então, quando nós seguimos na esteira das Escrituras, nós vamos andar reto. Às vezes nós vamos encontrar retenções que muitas vezes servem para o nosso aprendizado. Às vezes vamos encontrar fluxo intenso, mas de um jeito ou de outro, Deus vai falar ao nosso coração e vai nos guiar pelas searas da vida. Mas se optarmos pelo acostamento da vida, estaremos abraçando aquilo que nós costumamos ouvir sendo chamado de falso ensino. O falso ensino é terrível. O falso ensino tem consequências. Por isso, nesta manhã, irmãos, eu quero refletir sobre essa temática, o falso ensino. E a primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, sobre o falso ensino, é que o falso ensino, na maioria das vezes, vem de dentro. O falso ensino, na maioria das vezes, vem de dentro. Irmãos, quero que os irmãos reflitam, pensem e respondam para si mesmos a pergunta que eu vou fazer. O que esses homens que vieram da Judéia estavam ensinando aos irmãos ali, os cristãos? Eles diziam assim, olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Isso aqui, irmãos, é verdadeiro ou é falso? O que os irmãos acham? Pode falar aí, verdadeiro ou falso?
É falso, né? Por quê? Nós só podemos ser salvos se nos circuncidarmos, somente se eu for no médico lá fazer uma cirurgia, né, aquela cirurgia de fimose, só assim que eu posso ser salvo? Não, isso é falso, né, irmãos? Mas esses camaradas, esses judeus, veja, esses camaradas, eles estavam falando a respeito de quê? Eles estavam falando a respeito de que tipo de salvação? Salvação que tinha relação com Cristo? Ou eles estavam falando de qualquer outro tipo de salvação? O que os irmãos acham? Eles foram falar com cristãos. Então eles estão falando de Cristo. Eram pessoas que aparentemente tinham crido em Jesus Cristo. Os irmãos vão ver isso no versículo 5, quando o texto diz que esses indivíduos inclusive eram da seita dos fariseus, mas que diz aqui que tinham crido. Esses indivíduos da seita dos fariseus, eles acreditavam em Jesus Cristo, mas eles acreditavam que Cristo era insuficiente para a salvação. Eles acreditavam que que para ser salvo a pessoa precisava de Cristo e da circuncisão, de Cristo e das leis do judaísmo. Irmãos, esses indivíduos estavam no interior da igreja. Veja, o momento no versículo 5 que nós mencionamos é um momento em que ocorre uma reunião da igreja, quando os apóstolos estão sendo consultados, a igreja reunida. Não havia gente ali que não era igreja, todos pertenciam à mesma igreja. E no interior da igreja havia pessoas que consideravam Cristo insuficiente. É interessante, irmãos, que ao longo da história foi de dentro da igreja que surgiram os maiores hereges. Houve um camarada chamado Ário. Daí a gente ouve algumas vezes falar sobre arianismo, mas não é aquele que tem a ver com o nazismo, não. Ário era um cara, lá no 4º século depois de Cristo, que ele defendia que Jesus, vê se o irmão já ouviu essa doutrina aí em algum lugar, que Jesus não era Deus. Jesus era tipo uma figura divina, mais ou menos, mas ele não era Deus. Os irmãos já ouviram esse ensino em algum lugar? Alguém bater na porta com uma pastinha, assim, falando disso? Ó, não, Jesus não é Deus. Ele é um Deus menor, né? Porque na nossa Bíblia aqui diz assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus. Os irmãos já ouviram isso aí? Tem um pessoal com uma pastinha que bate lá no domingo para pegar o crente que não foi escola dominical. Ele sabe que tem crente que não vai à escola dominical. Bate lá na porta e fala assim, ó, aqui, ó, né, tem uma revistinha aqui para você, bem legal, eu posso vir na tua casa dar estudo. Você não precisa de lugar nenhum, vem aqui dar um estudo. Então, veja, no 4º século teve um camarada que teve essa ideia. E esse cara estava no contexto da igreja. Olha que interessante, mais à frente, não sei se os irmãos lembram, no estudo sobre salvação, nós falamos sobre um homem chamado Pelágio, na história da igreja, que foi oponente de Agostinho lá por volta do século V depois de Cristo. Pelágio, ele dizia, né, ele negava, na verdade, a doutrina do pecado original. Quem sabe o que significa isso, o pecado original? De Adão e Eva, né? Então ele dizia, olha, nós não nascemos pecadores. Que pecado original aquele? Nós vamos pecando pelo mau exemplo que a gente vê. Nós não nascemos pecadores. Esse camarada foi considerado herege. Ário, Pelágio, todos eles surgiram no interior da igreja. Geralmente, irmãos, o falso ensino ele surge no interior da igreja. A igreja não é atacada somente de fora, mas os ataques também surgem de dentro. E os de dentro são mais difíceis de identificar. Mas perceba, irmãos, que isso me surpreende muitas vezes no livro de Atos. Algo interessante, porque a Bíblia está na contramão da nossa cultura. Nós usamos as nossas lentes culturais para determinar o nosso comportamento. Mas a Bíblia, irmãos, não tem compromisso com a cultura. A Bíblia é a revelação de Deus, ela está acima da cultura. O que diz a nossa cultura?
a ideia e a filosofia do politicamente correto. Não é politicamente correto, por exemplo, eu falar isso ou aquilo em público. Não é, um exemplo, não é politicamente correto eu me referir a uma pessoa fazendo alusão à cor da sua pele. Isso não é politicamente correto. Eu não posso dizer assim, não, aquele fulano, aquele escurinho, pessoal, racista. Só que é isso, escurinho. E o branquinho, não, o branquinho tu não é racista não, mas escurinho você é. Então, não, aquele indivíduo afrodescendente, e então tem toda uma forma politicamente correta de me referir. Mas na Bíblia, nós já vimos em Atos capítulo 13, que quando há uma relação dos profetas e mestres que haviam ali na igreja de Antioquia, o Lucas menciona assim, Simeão chamado Níger. Níger, uma palavra de origem latina que significa negro. Mais ou menos como se fosse hoje, fulano, aquele escurinho, tá lembrado dele? Naquela época não havia problema algum, mas hoje em dia, por conta do bombardeio que sofremos de ideologias marxistas, hoje em dia tem essa ideia aqui do politicamente correto. Você não pode ser contra nada, você não pode ser contra ninguém, você não pode falar que nada está errado, todo mundo está certo. No outro dia assisti um vídeo, postado aí nas redes sociais aí, lá do Jonathan Neme, lá o Desconfinados. Ele foi fazer uma entrevista como se ele fosse um ator famoso e a entrevistadora fazia várias perguntas. Você gosta disso ou daquele? Não, eu gosto de tudo. Você prefere isso ou aquilo? Eu prefiro os dois. E aquilo, religião, todas as religiões. Aí teve uma hora que ele falou assim, que ela falou assim, poxa, e qual esporte você pratica? Ele, não, eu gosto de todos. Não, poxa, tem um que você pratica. Ele, não, aí não lembro o que ele falou, se ele falou que gostava de crossfit. Então o que você tem contra a zumba? O que você tem contra... Aí começou a falar um monte de outros. Ele, não, eu gosto de zumba, eu gosto de tudo, eu gosto de todo mundo. Ou seja, não se pode ter posicionamento. Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia nos orienta a nos posicionarmos e nos posicionarmos de maneira firme. A Bíblia não tem compromisso com o politicamente correto, eu vou mostrar para vocês. Em Gálatas capítulo 2, Paulo ele faz menção a esse episódio de Atos 15. Vamos lá para Gálatas capítulo 2. Esse episódio de Atos 15, Paulo faz menção em Gálatas capítulo 2 e vamos ver o que Paulo diz a esse respeito a partir do versículo 1. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 1, Paulo diz o seguinte: depois, passados 14 anos de quê? Da conversão de Paulo, Paulo se converteu ali entre o ano 36 e 37 depois de Cristo, então provavelmente ele está se referindo a algo que aconteceu no ano 50 depois de Cristo. Bom, ele diz assim: subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prega entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, se referindo aos apóstolos, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, a gente não circuncidava ninguém não. O gentio, a gente pregava o evangelho para eles e não circuncidava. E no versículo 4 diz assim: e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Veja, Paulo se refere aos indivíduos que queriam impor a circuncisão. Paulo falou assim: eu não circuncidei nem Tito. Como é que assim os outros irmãos da igreja de Antioquia, que foi onde aqueles judeus foram lá, falaram, vocês têm que circuncidar, senão não vão ser salvos? Paulo, negativo. E Paulo, irmãos, ele não mediu palavras, ele disse falsos irmãos. E por que ele considerou essas pessoas falsos irmãos? Porque eles defendiam uma doutrina estranha às Escrituras. Eles defendiam outro evangelho, irmãos. Paulo havia acabado de falar sobre isso. Vamos no capítulo 1 de Gálatas, vamos ver o que Paulo diz. No versículo 8 ele diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Mesmo que venha um anjo, diga na cara dele, isso é anátema.
Veja, Paulo não mediu palavras. Paulo, ele não teve apego ao politicamente correto, à cultura humana. Mas Paulo estava apegado às Escrituras. Então, irmãos, voltando ao texto de Atos 15, veja, o interessante aqui, irmãos, é que o que acontece chama a atenção da igreja, chama a atenção de Paulo e Barnabé. Por quê? Veja, irmãos, esse é o estopim da maioria das heresias. É o que esses homens estavam defendendo. Vou ler mais uma vez, Atos 15:1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Irmãos, o que eles estão dizendo? Cristo é insuficiente para a salvação. Esse é o ponto de partida da maioria das heresias. Cristo não é suficiente, precisa de Cristo e mais alguma coisa. Cristo mais a circuncisão, Cristo e os sacramentos. Eu preciso dos sacramentos para me justificar mais e ser salvo. Cristo é insuficiente. Preciso de Cristo e do calvinismo. Se eu não for calvinista, eu não sou salvo. Quem não é calvinista não é salvo. Também, irmãos, isso é um falso ensino. Cristo é suficiente. Cristo não precisa de calvinismo, Cristo não precisa de sacramento, Cristo não precisa de circuncisão para nos salvar. A obra de Cristo é completa, é eficaz. Então, o que eles estão ensinando é algo que está distante das Escrituras. Mas o interessante, irmãos, é que o falso ensino, muitas vezes, ele retorna. Os irmãos estão vendo isso daqui, né? É um pessoal que se dizia cristão, mas eles entendiam que a lei de Moisés tinha que ser observada na íntegra. Veja bem, isso aí, essa foi a primeira heresia que surgiu no seio da igreja. Primeira heresia que surge, a heresia mais antiga. Mas veja bem, isso tem voltado nos dias de hoje. Os irmãos já viram igrejas que celebram a festa dos tabernáculos, celebram até Páscoa judaica, a festa dos pães asmos. Tem igrejas por aí que celebram essas coisas. Tem gente se circuncidando, se dizendo cristão. Tem pessoas abraçando uma série de rituais, guardando o sábado, por exemplo, dizendo: olha, Cristo não é suficiente. Se você tiver Cristo, mas não guardar o sábado, você vai para o inferno. Então Cristo é insuficiente. Irmãos, a Bíblia nos diz que Cristo é plenamente suficiente para nos salvar. Se você guarda ou não guarda o sábado, se você tem sacramentos ou não, isso pouco importa, só Cristo salva. Se eu creio, se a minha fé está depositada em Cristo e mais alguma coisa, então eu estou na mesma condição que aqueles que Paulo chama de falsos irmãos. Pastor, Cristo e a igreja. Irmãos, o congregar também não salva. Nós congregamos porque somos salvos, não porque queremos ser salvos. Também não salva. Então, se eu entendo que Cristo é insuficiente, eu preciso de Cristo mais boas obras, então eu estou seguindo um falso ensino. A segunda coisa que quero destacar, irmãos, a respeito do falso ensino, é que o falso ensino ele tem que ser combatido pela liderança. Irmãos, o primeiro combate aqui, nesse episódio, ele é dado por Paulo e Barnabé. É interessante falar em primeiro combate, né? Lembro-me de algumas instruções que tive a respeito de combate a incêndio. E uma das orientações que a gente recebe diante de um incêndio é que o primeiro combate deve ser dado por aquele que presenciou. Ele vai lá, dá o alerta, incêndio, depois volta para dar o primeiro combate.
Aqui no texto, nós vimos que o primeiro combate, ele não é dado por quem presenciou, porque aqueles judeus, eles estavam falando aos cristãos, aos irmãos da igreja. Mas o primeiro combate, ele é dado por quem? Veja, o versículo 2 diz assim: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Meu irmão, que é isso? Esse Paulo, não dá para seguir esse Paulo não. Paulo discutiu com eles, irmão. Teve contenda por causa de Bíblia. Ah, meu irmão, esse Paulo não era crente não. Às vezes as pessoas pensam assim. Mas a defesa da fé, irmãos, ela muitas vezes, ela requer posicionamentos firmes. E veja, Paulo e Barnabé, quem eram Paulo e Barnabé na igreja de Antioquia? Se os irmãos recuarem aí no texto, Atos capítulo 11, os irmãos verão no versículo 22, que em Atos 11 a Bíblia diz que chegou a fama destas coisas, do que estava acontecendo em Antioquia, aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E a igreja de Jerusalém enviou Barnabé até Antioquia. Então Barnabé foi lá, enviado, ele foi delegado, a igreja delegou essa autoridade a ele, ele foi lá nomeado pela igreja. Ele foi lá para instruir os irmãos, para orientar. O texto diz assim: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então o texto diz: porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Veja, Barnabé era homem cheio do Espírito Santo, mas ele entrou em discussão e contenda por causa de doutrina. Por causa de doutrina, um homem cheio do Espírito Santo e de fé entrou em contenda e discussão para proteger o rebanho. Irmãos, um pastor de verdade, ele protege seu rebanho. Foi isso que Paulo orientou a Timóteo. Vamos lá, 1 Timóteo, daqui a pouco a gente volta lá para Atos. 1 Timóteo, a gente vê no versículo 3, Paulo dando orientações ao jovem pastor Timóteo, como ele deveria conduzir a igreja de Éfeso. Então Paulo, ele... em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Paulo está orientando Timóteo para que ele não deixe que pessoas ensinem outra doutrina. E Timóteo era o pastor da igreja. Então, em algum momento, irmãos, que Timóteo se deparasse com alguma outra doutrina, chegasse alguém dizendo: olha, vocês não podem ser salvos se não circuncidados, vocês não podem ser salvos se não observarem os sacramentos, vocês não podem ser salvos se não forem calvinistas, vocês não podem ser salvos se não guardarem o sábado. Então Timóteo tinha o dever de defender o seu rebanho, até porque o rebanho não era de Timóteo, o rebanho não era de Barnabé, o rebanho não é do pastor Cremilson. A Bíblia diz em Atos 20 e 28 que a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E se nós somos de Deus, temos que lutar pela igreja. A batalha da fé. Sempre fincados nas Escrituras. Veja, voltando lá a Atos capítulo 11 mesmo, não é o 15 não, 11, onde estávamos lendo, vimos que aquele homem cheio do Espírito Santo entrou em contenda por causa de doutrina, questões doutrinárias, porque ele compreendeu que isso era importante. Esse mesmo homem, o texto diz, no versículo 25 de Atos 11, partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Versículo 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Paulo e Barnabé estavam engajados na tarefa do ensino. Veja bem, Paulo e Barnabé, engajados na tarefa de ensinar, de repente chega um grupo ensinando outra doutrina, outro evangelho, dizendo que sem circuncisão ninguém podia ser salvo. Então Paulo e Barnabé entraram numa contenda e discussão. Por quê? Porque eles zelavam pelo rebanho. Olha que maravilha! Quando nós deixamos as Escrituras nos conduzirem, nós vemos que, irmãos, Deus, Ele fala o que quer.
no momento em que ele veio. Veja, então, o texto diz que a discussão foi breve, pequena, sem muito alarde. É isso, irmãos? O que diz o texto aí? Atos 15, versículo 2. A discussão lá com o pessoal que pregava outra doutrina, como é que foi? Foi um negócio bem tranquilo, suave? Como é que foi? Breve? O que diz aí? Foi intenso, né? Olha só, não pequena discussão, não pequena. Ou seja, foi uma discussão grande, intensa. O negócio foi sinistro. Eles estavam defendendo o rebanho. Então, nós vemos que Paulo e Barnabé, como parte da liderança da igreja local, missionários nomeados pela igreja, eles combatem. Quem eles estavam combatendo? Estavam combatendo indivíduos que haviam nomeado a si mesmos como detentores de autoridade para ensinar. Indivíduos autonomeados, ninguém nomeou esses camaradas, eles foram de Jerusalém e começaram a ensinar esse negócio. Ninguém mandou eles ensinarem isso, eles estavam ensinando. Irmãos, geralmente o herege é alguém autonomeado, alguém que se autoproclamou, e agora seja pastor, e pá, ele mesmo se faz pastor. Aí depois ele aparece no Fantástico dizendo que Deus falou com ele para pegar a mulher e adulterar. Porque o camarada se autonomeou. Não, está aqui escrito, pega a mulher do teu amigo e adultera. O repórter, mas não é adúltera, não? Ele, veja bem, né? Teve esse episódio aí, né, que o camarada adulterou lá. São pessoas autonomeadas. Eu sou apóstolo. Meu irmão, não existe mais apóstolo. Eu sou apóstolo, então agora seja apóstolo. Então o indivíduo começa a pregar suas heresias. E nós não somos proibidos, irmãos, de dizer que esse ou aquele ensino é heresia ou não. Paulo diz, se aparecer um outro evangelho, diga que é anátema. Não somos proibidos disso. Quem nos proibiu disso, irmãos? Agora, como nós vamos saber? Precisamos conhecer o evangelho. A igreja precisa conhecer a mensagem que prega. Porque quando aparecer uma mensagem diferente, ela vai identificar. Olha só, você só pode ser salvo se guardar o sábado. Não, peraí, mas então Cristo é insuficiente? Não, não é bem assim. Tá? Não, olha só, dá licença, para mim não dá não. Eu conheço a Bíblia, conheço a mensagem que eu prego. Assim a igreja deve agir. Todos, como crentes, têm o dever de se debruçar, ler as Escrituras, meditar nelas de dia e de noite. Não só alguns, todos têm esse dever. Devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O povo erra por falta de conhecimento. Então, irmãos, mas a liderança deve sair na dianteira, no combate da falsa doutrina, no combate do falso ensino. A liderança deve dar a cara a tapa nesse momento e expor o engano. Olha, esse engano não é por aí. Do contrário, seria omissão. Mas o interessante, irmãos, é que essa problemática, ela surgiu aqui, porém, a igreja percebeu que havia um problema, a igreja entendeu que cabia à liderança resolver o problema. Então a igreja de Antioquia, o que a igreja de Antioquia fez? Eles delegaram uma comissão para acompanhar Barnabé e Saulo até Jerusalém, porque naquela época os apóstolos ainda estavam vivos. Então a igreja, como que a igreja vivia, irmãos? Segundo a doutrina do Zezinho, do Joãozinho, de quem era a doutrina da igreja? Atos 2,42, doutrina dos apóstolos. Então quando eles precisavam de uma orientação doutrinária, onde eles tinham que ir? Aos apóstolos. Então foi Paulo, Barnabé e uma comissão da igreja de Antioquia foram até Jerusalém para levar o caso aos apóstolos. A igreja local entendeu, olha só, a liderança tem que resolver isso aí, isso é um problema.
Não foi cada um com a sua ideia, eu acho isso, eu acho aquilo, irmãos, de astrologia, o mundo está cheio. Nós temos uma verdade absoluta que é a palavra de Deus. E hoje, irmãos, nós não precisamos mais ir até os apóstolos, porque os apóstolos já estão nas nossas mãos, estão na Bíblia. A revelação de Jesus Cristo veio por meio dos apóstolos, 2 de Pedro 3,2. Então, a palavra dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos está registrada nas Escrituras. Então você não precisa ir a Jerusalém, você só precisa abrir a sua Bíblia e se debruçar e aprender e confrontar, fazer como os bereanos em Atos 17:11, que Paulo pregava e eles conferiam nas Escrituras. Então, irmãos, agora é importante que reconheçamos o papel da liderança, o nosso papel de estudar as Escrituras, o papel da igreja de oferecer resistência ao falso ensino. A igreja deve resistir, porque o falso ensino, irmãos, é um instrumento de Satanás para cegar o entendimento de muitos. E por isso a igreja tem o dever de oferecer resistência. E como, irmãos, responda-me, como nós identificamos falsos profetas? Como? Ah, pastor, de qualquer jeito, menos fazendo qualquer tipo de julgamento. Será? Então como? Impossível. Como é que é? Não é pelos frutos? Olha as atitudes, confronto com as Escrituras e veja, essas atitudes, de acordo com as Escrituras, estão erradas. Ah, pastor, mas isso não é politicamente correto, mas isso é biblicamente correto. Para nós, o mais importante não é politicamente correto, mas o biblicamente correto. Isso é o que tem maior peso. Bom, mas lamentavelmente, irmãos, nem sempre essa postura, a postura de Paulo e Barnabé, ela é observada no contexto da igreja. Há líderes que não querem se indispor, que não querem arrumar problemas, então se omitem, então falam o que o povo quer ouvir, porque na verdade, não quero problema, eu quero seguir essa filosofia porque ela é agradável. É mais fácil você não ter opinião nenhuma, você não ter posicionamento nenhum e dizer, olha, eu concordo com tudo, eu gosto de tudo, eu gosto de todo mundo e não tem problema nenhum. Claro, nós devemos amar a todo mundo, sim, mas nós não precisamos concordar com todo mundo, irmãos. E o maior ato de amor, quando você tem um filho, veja bem, o seu filho vai botar a mão no fogo, você diz, não! Que isso, pastor, que braveza? Mas é porque eu amo. Se eu não amasse, deixaria ele ir. Mas quando nós apontamos o erro, está errado, não faz isso, o papai não já falou? Né, seu Cristian? Papai não já falou? Não faz isso. Quando nós apontamos o erro, irmãos, mostramos o amor que Cristo colocou em nossos corações. Porque, meu irmão, se você percebe que alguém caminha para o abismo e não mostra que isso está errado, só faltou você empurrar. Chorou, bebezão. Poxa, não, papai não está brigando não. É brincadeira. Pai amigo. Vamos lá, irmãos. Então, Paulo e Barnabé, irmãos, eles estavam convictos, né? Tanto estavam convictos que eles foram pelo caminho compartilhando. Eles foram falando da conversão, os gentios se converteram. A gente não circuncidou ninguém, irmãos, e os outros cristãos, eles ficaram felizes. Olha só, por onde eles passavam, o texto diz, e davam grande alegria a todos os irmãos. Todo mundo ficou feliz. Poxa, que alegria, né? Foi eles contarem ali da conversão e tal. E, irmãos, mas o interessante é que Paulo e Barnabé resistiram ao falso ensino antes que houvesse apoio dessas outras igrejas mencionadas. Eles passaram pela região da Fenícia, Samaria, e o pessoal gostou. Poxa, que legal, é por aí mesmo. Mas antes disso, eles já tinham o posicionamento deles. Eles não esperaram ter apoio. Não, vamos ver se tem outras pessoas que apoiam. Vamos ver se tem. O que fulano acha? Não, eles tinham a convicção bíblica do seu posicionamento. Veja, Paulo e Barnabé, homens cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, seguindo no texto, tratando ainda do falso ensino, chega um momento dramático em que eles chegam a Jerusalém. E aí o terceiro ponto que quero destacar, irmãos, além dos outros que já ressaltamos, a respeito do falso ensino, falamos que o falso ensino, na maioria das vezes, ele vem de dentro da igreja.
Falamos que o falso ensino deve ser combatido pela liderança. E agora, irmãos, o terceiro ponto. Lamentável, mas é uma verdade. O falso ensino é defendido até as últimas consequências. Aqueles que defendem uma falsa doutrina geralmente vão até as últimas consequências. Às vezes até as fins de fato. Veja, no versículo 4, o texto diz assim: quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito por eles. Veja, para eles, a testemunha, assim, para eles, a palavra de maior peso, para Paulo e Barnabé, não era dos teólogos judaicos. Para eles, a palavra de maior peso era das testemunhas de Jesus Cristo, que eram os apóstolos. Então eles foram e anunciaram aos apóstolos. Veja que Lucas ele deixa implícito que há, de certa forma, uma concordância dos apóstolos. Ao que parece, os apóstolos gostaram do que acontecera, até porque, irmãos, seria estranho se os apóstolos falassem: está errado, tem que circuncidar mesmo. Sabe por quê? Lembra que a gente estava lendo Atos capítulo 11? Em Atos capítulo 11, Pedro, ele chega de Cesareia contando o que tinha acontecido. E o que aconteceu com Pedro em Cesareia, lá em Atos capítulo 10? Ele prega o evangelho para alguém lá. Quem é o camarada que ele prega? Quem lembra? Cornélio. Ele prega para Cornélio. Cornélio não era circuncidado. Por isso a Bíblia chama Cornélio de temente a Deus. Temente a Deus era aquele gentio, ou seja, não judeu, que ele gostava do judaísmo, achava legal, mas ele falava: circuncisão não, meu irmão, estou fora. Quero não. Então, Pedro foi até ele, pregou o evangelho. Obviamente Deus conduziu todo esse processo. Pregou o evangelho, Cornélio e sua família se converteram, mas Pedro não circuncidou ninguém. E depois, em Atos 11, no início do capítulo, Pedro traz um relatório à igreja de Jerusalém, contando: olha, aconteceu isso, e ele não circuncidou Cornélio. E a igreja ficou feliz, os apóstolos ficaram felizes. Então, não tinha como os apóstolos eles serem contra Paulo e Barnabé por não estarem circuncidando os gentios que se convertiam. Então, é evidente que houve uma concordância ali. Porém, aí que o momento fica dramático. Veja, eles anunciaram aos apóstolos, no versículo 4. Quando chega no versículo 5, o texto mostra que a oposição nem esperou os apóstolos responderem. Saíram falando. Olha o texto diz: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Nem esperaram os apóstolos responderem, já deram a resposta: a lei diz isso. A palavra nem tinha sido franqueada. Mas eles tomaram a palavra no ímpeto e defenderam a sua doutrina. Olha só, irmãos, até as últimas consequências. Veja, antes da conversão, Paulo, ele pertencia a essa seita, a seita dos fariseus. Mas o que chama atenção, irmãos, nesse texto, é que Paulo já estava convertido, mas a conversão de Paulo não fez recuar o farisaísmo. O farisaísmo entrou na igreja. Entrou na igreja. Irmãos, nós somos rodeados de uma série de outras doutrinas. Não estou dizendo aqui geograficamente, não, aqui no bairro, estou dizendo no mundo. Falsos ensinos. Em algum momento, irmãos, dependendo do contato que nós temos com esses ensinos, nós somos influenciados. E essas pessoas, elas trouxeram essa bagagem religiosa, farisaica com elas. Veja, muitas vezes acontece de um idealizador de uma heresia voltar atrás, mas os seus seguidores continuaram. Isso aconteceu com o Adventismo do sétimo dia. O homem chamado William Miller, que fez uma interpretação de Daniel capítulo 8 lá, errônea, e apontou a vinda de Jesus Cristo em 1843, esse camarada depois voltou atrás: não, vou voltar. Voltou para a igreja batista, falou: não, eu quero voltar.
esse negócio está tudo errado. Mas teve uma rapaziada que continuou, então até hoje. Então, Paulo recuou do farisaísmo, mas o farisaísmo adentrou a igreja. E aqueles que defendiam o farisaísmo, aqueles que defendiam os ritos da lei mosaica, eles não recuavam. Irmãos, os apóstolos estavam ali mostrando que concordavam com Paulo e Barnabé, mas eles estavam oferecendo resistência. Não, nós queremos defender a nossa doutrina. Estavam resistindo até o fim. Irmãos, o falso mestre desconsidera o que os apóstolos falaram, porque os apóstolos já tinham dado um parecer a esse respeito em Atos capítulo 11. O falso mestre desconsidera o que os apóstolos falaram e desconsidera o que o próprio Deus fez. Porque veja, Paulo e Barnabé, eles atribuem não a eles as realizações, mas no versículo 4 eles dizem assim, o texto diz assim: quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Eles reconhecem que tudo que aconteceu, a conversão dos gentios, tudo foi obra de Deus. Eles não eram bonzões, eles não eram os caras, eles eram servos. E como servos, entenderam o seu papel de liderança em defender o rebanho. Como servos, entenderam o seu papel de contender em alguns momentos por causa da doutrina em relação à igreja. E aí eu abro um parênteses, irmãos, a nós cabe, em relação à igreja, a defesa doutrinária. Mas individualmente, a gente não vai ficar por aí entrando em brigas. Mas no contexto da fé, no contexto da comunidade de fé, da igreja local, aí sim a gente precisa manter uma pureza doutrinária, porque aqui é uma coletividade. Agora, eu quando estou no trabalho não fico arrumando briga com ninguém. Na verdade, nem na igreja a gente tem que arrumar briga com ninguém. Mas temos um posicionamento. Cremos assim e não assado. Dizer que crê assim e não crê assado não é você dizer que você é mais certo e o outro é mais errado. Não, é afirmar a sua convicção. Eu creio assim, não creio desse jeito. Por quê? Porque a Bíblia me diz assim. E aí precisamos nos libertar das amarras do politicamente correto. É politicamente correto não fazer isso, mas nós fazemos. Irmãos, sabiam o que é politicamente correto não pregar o Evangelho? Se você chegar nas faculdades, sobretudo na área de humanas, os irmãos vão perceber que há todo um movimento para que você entenda que você não deve pregar, porque se você pregar o Evangelho, você está interferindo na liberdade do outro, está tirando, você está sendo intolerante. Então veja, o politicamente correto é na verdade biblicamente errado, e a gente precisa ter isso em mente. Agora, o que chama a atenção, irmãos, aqui é que esses falsos mestres que defendiam a doutrina da circuncisão e da insuficiência de Cristo, eles não tinham nenhum propósito de expansão da igreja e edificação dos irmãos. Não tinha nenhum propósito disso. Eles foram defender a sua doutrina. Eles não estavam ali, irmãos, com o objetivo de fazer o Evangelho conhecido e que mais pessoas se rendessem aos pés de Cristo. Não, eles estavam ali para defender a sua doutrina. Eles não estavam ali para promover a edificação, ao contrário, eles promoveram a contenda. Quando nós olhamos para esse relato, irmãos, e nós vemos Paulo e Barnabé contendendo com eles, quem iniciou essa contenda, irmãos? Claro, eles trouxeram o falso ensino, eles trouxeram outra doutrina, mas num olhar parcial nós acharíamos que talvez fosse Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé defenderam o rebanho, mas os falsos mestres, eles defenderam a sua doutrina até as últimas consequências. Agora, também chama a atenção o fato de que nem sempre os cristãos lutam dessa maneira pelo Evangelho. E aí sim nós deveríamos defender até as últimas consequências. Até se fosse preciso nós morrermos. Fique imaginando naquele tempo, quando os cristãos tinham que ir diante do imperador ou de algum representante romano,
e dizer que César era o Senhor, e eles não diziam, preferiam morrer. Se César não é o Senhor, não era o Senhor para eles estavam dizendo que César estava ocupando um lugar que não lhe pertencia. Estavam dizendo que César estava errado. E eles mantiveram essa convicção, irmãos, até as últimas consequências, de modo que muitos morreram por causa disso. Aí agora eis a questão: se eles estivessem presos às amarras do politicamente correto, eles diziam, não, César é o Senhor, filho, César é bom pra caramba, é o nosso Deus, né? Ele falou, não, mas olha só, mas eu creio em Jesus. Irmãos, o crente não é assim. Nós temos que estar prontos a responder a qualquer que nos pedir a razão de nossa fé. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Porque, irmãos, o falso ensino está à nossa volta. Há muitas doutrinas estranhas, principalmente quando você acessa a internet. Se acessar a internet, vai ter alguém te dizendo que você tem que se circuncidar, que tem que guardar o sábado, que você tem que usar alguma vestimenta específica, que Deus não pode ser escrito Deus, tem que ser escrito D, apóstrofo, S. Vão dizer um monte de coisa, o nome de Jesus não é Jesus, vão dizer um monte de coisa. Mas a nossa única regra de fé e prática é a Escritura Sagrada. Não é o que a internet diz, não é o que a cultura diz, não é o que quem quer que seja diz, nem o que eu acho ou deixo de achar, é o que a Bíblia diz. Por isso, no nosso discurso e até nas nossas argumentações, o que deve estar presente é a expressão, a Bíblia diz, seguida de um texto. Porque a nossa argumentação, ela é fundamentada nas Escrituras. A pregação do Evangelho é a pregação das Escrituras. Senão, irmãos, talvez estejamos trafegando pelo acostamento da vida. O falso ensino deve ser combatido, e para isso, como falamos, temos de estar atentos e conhecer as Sagradas Escrituras, porque na maioria das vezes o falso ensino vem de dentro. É responsabilidade da liderança dar esse primeiro combate, mas cada membro deve estar atento e tem o dever de conhecer as Escrituras para também combater na sua individualidade. O falso ensino é defendido lamentavelmente até as últimas consequências. Então, irmãos, os hereges, eles não se entregam fácil, eles vão até o fim. Nós, como crentes, irmãos, entendendo que trilhamos o caminho de Cristo, devemos ir até o fim. Então não julguemos Paulo porque ele os chamou de falsos irmãos, nem porque ele contendeu com aqueles irmãos, mas entendamos o contexto, reconhecendo que ele o fez na defesa da igreja de Antioquia. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Deus, porque entendemos, ó Pai, que a tua palavra é viva e eficaz. Ó Deus, sem ela, Pai, nós não temos direção. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Por isso, ó Deus, queremos caminhar de acordo com o que ela diz. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos conduziu, a fim de que pudéssemos, ó Pai, nos deparar com esse texto no dia de hoje, Pai. Te louvo por isso. Porque, ó Deus, seguindo numa sequência, seria praticamente impossível que isso acontecesse, mas o Senhor, que planeja todas as coisas, nos trouxe até este momento ímpar para que pudéssemos tratar desse assunto, e nós te louvamos, ó Deus, e te glorificamos, reconhecendo, Pai, que a tua palavra, ó Deus, é o norte para nós, Pai. E te agradecemos, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Continua a nos conduzir, leva-nos em paz para as nossas residências, livra-nos de todo mal, ó Deus, dá-nos um restante de dia abençoado na tua presença. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.